Salve pessoal, beleza? Eu sou Jean Lira, professor de matemática, e nesse vídeo a gente vai continuar falando sobre o sistema decimal de numeração. Só que agora a gente vai falar de operações, um pouquinho de operações, tá? As operações que a gente pode fazer no sistema decimal de numeração. E eu vou começar falando da adição e da multiplicação. Mas, Jean, quando eu aprendi no colégio, eu vi que era a adição e subtração que se falava primeiro. Geralmente é assim que o pessoal ensina. Mas não é bem a melhor forma. Por quê? Porque algumas operações elas estão bem definidas nos conjuntos numéricos, outras não. O que isso quer dizer? Vamos entender essa frase de estar bem definido. Imagina que eu vou somar nos números naturais, que são os que a gente está trabalhando aqui, 23 mais 41, igual eu fiz aqui. Eu não fiz a conta ainda. Mas uma coisa eu sei, o resultado desse cara aqui, ele vai ser natural. Da mesma forma, 32 vezes 3, eu não fiz essa conta ainda, eu não sei quanto vai dar. Porém, eu sei que o resultado é natural. Então, eu estou somando dois números naturais, eu estou multiplicando dois números naturais, e eu sei que o resultado ele é sempre natural. Agora, se eu faço a subtração, se eu faço, por exemplo, 41 menos 23, show de bola. Vai dar um número natural. Faz o contrário. 23 menos 41. Não vai dar um número natural, né? Então, a subtração ela não está bem definida de naturais. Nem todo resultado de subtração é natural. Da mesma forma, a divisão. Se eu, por exemplo, faço 15 dividido por 3, beleza, vai dar 5, natural. Mas e se eu fizesse 32 dividido por 3? Você vai ver que você não vai conseguir. Então, a divisão ela também não está bem definida. Tá? Então, vamos ver essas operações aqui. Adição e multiplicação, que são as operações que estão bem definidas primeiro, e depois a gente vai falar das outras. Aqui, ó, eu vou fazer primeiro 23 mais 41. Você pode falar assim, poxa, esse quadro aqui está parecendo o quadro de quando eu estava no primário, né? Lá no Fundamental 1, tem continha armada. Mas você vai ver que o enfoque vai ser diferente, a gente vai entender de forma diferente, tá bom? Eu vou somar, ó, 3 mais 1, 4, show de bola. 4 mais 2, 6, show de bola. Conta fácil, simples, né? Essa daqui não dá nenhum problema, não tem que pensar nada mais, porque vamos lembrar da primeira aula, a parte que a gente viu os sistemas de numeração. 3 pedrinhas mais uma pedrinha, 4 pedrinhas. 2 saquinhos mais 4 saquinhos, 6 saquinhos, não tem problema nenhum. Agora, vamos ver a conta de baixo. 77 mais 49. 7 mais 9, 16. Você coloca 16 aqui? Não, né? O pessoal fala, coloca 6, vai 1. Mas o que significa esse vai 1? É porque 16, eu vou ter 6 pedrinhas sobrando, e as outras 10 vão colocar num saquinho. Se eu for colocar num saquinho, eu vou ter que juntar com os outros saquinhos. Ou seja, 7 mais 9, 16, eu tenho 6 unidades e uma dezena. E essa dezena eu somo com as outras dezenas. 1 mais 7, 8, mais 4, 12. 12 são duas dezenas. Porque eu fiz uma caixinha com 10 saquinhos, não é? Que é a centena. Então, eu vou ter duas dezenas e uma centena. Por isso que é o tal do vai 1, né? É o vai 1 que a gente chama. É quando eu formo um grupo com 10. Agora aqui, ó. 3 vezes 32. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Sem problema, né? Se eu tenho duas pedrinhas e triplico, dá 6. Se eu tenho 3 saquinhos e triplico, dá 9 saquinhos. Não tem problema nenhum. Agora, uma coisa que pouca gente sabe, né? Que é o porquê que a gente chega uma casa para frente quando a gente multiplica por dois algarismos. Vamos entender isso daqui. Eu tenho uma pedrinha vezes 6. 6 pedrinhas, né? Eu tenho 2 saquinhos. Vezes 6 dá 12 saquinhos. 12 saquinhos é o quê? Uma centena e 2 saquinhos. E aqui, na hora de multiplicar por 1, eu vou ter que pular uma casa. Por que eu estou pulando uma casa? Eu não estou multiplicando por esse 1 aqui.
Esse 1 ele é o quê? É uma dezena, não é? Ele é um saquinho. Então, todos os números que eu obter aqui vão ser dezenas, vão ser saquinhos. E a gente já viu que a posição da dezena é a da frente. É por isso que eu chego uma casa para frente, porque como eu estou multiplicando pela dezena, eu não gero unidade, eu não tenho unidade. Então, se eu tenho um saquinho vezes 1, eu tenho o quê? Um saquinho, que eu tenho que colocar junto com os saquinhos das dezenas. Um saquinho vezes 2, eu tenho 2. Só que aqui eu estou fazendo dezena vezes dezena, ou seja, é como se fosse 10 vezes 20. Isso gera uma centena, então ele vem para casa da centena. Então eu fiquei com 6 pedrinhas que sobraram, do 6 vezes 1. Eu fiz 3 saquinhos, né, 3 dezenas, 1 vezes 2, né, e o 6 vezes 2 aqui. E eu tenho 3 caixinhas, 333. Beleza? Tranquilo? E para fechar, vamos ver as propriedades dessas contas aqui. O que eu posso fazer com essas contas aqui? Tá? E eu tenho basicamente essas propriedades, que é a comutatividade, ou seja, eu posso inverter a ordem, né? A mais B igual a B mais A vezes B igual a B vezes A. Então, não importa a ordem que eu some, que eu multiplico. A associatividade, que é, se eu estou somando valores, não importa quem eu somo primeiro. Eu posso somar os 2 primeiros e depois somar, como eu posso somar primeiro os 2 últimos. Não faz diferença. Mesma coisa na multiplicação. Eu posso multiplicar os 2 primeiros, como eu posso multiplicar primeiro os 2 últimos. Também não faz diferença, tá? A distributividade, conhecida pelo pessoal aí como chuveirinho, né? Se eu tenho um produto de uma soma A vezes B mais C, esse cara vai ter que multiplicar todo mundo aqui, né? Que é o chuveirinho, tal do chuá ali. A vezes B, A vezes C. E a lei do cancelamento? A lei do cancelamento ela vai ter uma utilidade muito grande para a gente resolver alguns tipos de equação de segundo grau, né? Que é o seguinte, se eu estou multiplicando 2 números e está dando 0, um deles tem que ser 0. Eu só consigo obter 0, eu só consigo obter multiplicação 0 quando um deles for 0. Então, se eu tenho A vezes B igual a 0, A igual a 0 ou B igual a 0. Tudo bem? Tranquilo? Então, recapitulando, a gente tem adição e multiplicação como consequência daquelas dezenas de unidades, né? Fazendo sempre a conta na posição certa. E eu tenho as propriedades comutativa, associativa, distributiva e lei do cancelamento. Tudo bem? Então, galera, valeu pela atenção aí. Até o próximo vídeo.